E aí, gurizada, beleza? Lucas aqui para falar para vocês sobre o segundo dia do campeonato de xadrez do Foca Sports. A gente teve aí confrontos bem interessantes e vamos falar já sobre eles. Mas primeiro, não esqueça de se inscrever no canal aí, ativar o sininho para ver quando a gente postar mais novidades aí no canal, deixar o like. E vamos lá, vamos para pro segundo dia do torneio. O vídeo anterior tá no canal também já. Primeiro dia lá com resultados bem interessantes, PA ganhando de mim, o Marco ganhando Paulo, meu senhor meu pai, e Pietro ganhando do Lucas Viana. A gente vê aqui a estreia tanto do Bruno quanto do Flávio na competição, né? Os dois faltavam aí do outro grupo, que é o mesmo grupo do Pietro e do Lucas Viana. E a gente tem feito todos os jogos do campeonato também. Eles são mostrados ao vivo no nosso Discord. Vai estar aí na descrição. Se quiser entrar lá, fica ligado aí no cronograma, porque a gente tem feito todo fim de semana de tarde o campeonato. Não vai ocorrer agora no próximo fim de semana, agora por causa do feriado dia 20. Mas já daí no próximo, vamos seguir tocando. Pode entrar lá, ver as novidades, falar com o pessoal. Todo mundo lá adora xadrez, todo mundo adora falar sobre tudo isso. Sinta-se à vontade para chegar lá. Se quiser também mandar uma mensagem aí, a gente se conversa, tudo tranquilo. Vamos por esse jogo então, Bruno e Flávio. Os dois são os melhores classificados do grupo ali do Pietro e do Lucas Viana. Promete ser um jogão. Flávio aí com as brancas e Bruno com as pretas. E tá invertido esse tabuleiro, na verdade, deixa eu inverter de volta aqui para facilitar para vocês. Então tá, vamos pro jogo. Flávio com as brancas, Bruno com as pretas, como eu já falei, né? Vamos dar. Aí joga umas aberturas bem padrão, na verdade. O Flávio, na verdade, ele começa agora um movimento estranho. Em vez das brancas serem proativas e lutarem pelo centro mais agressivamente, ele vai um movimento mais passivo, com os peões dando uma casa só, mesmo podendo dar duas. E, por exemplo, o cavalo aqui, ele só tem um quadrado bom para ir agora, o bispo só tem um quadrado bom para ele agora, o outro cavalo só tem um quadrado bom para ele agora. Ele acaba não ganhando espaço para desenvolver as peças dele, o que é ok se ele gosta de jogar assim, não tem problema nenhum. Eu pessoalmente não gosto. Enquanto isso, o Bruno faz exatamente o oposto. Ele o- avança o máximo possível os peões dele, anda duas casas sempre, já ataca o centro, né? Cria uma tensão aqui entre os peões. O Flávio pega sem pestanejar ali. O Bruno pega de volta, já ameaça o bispo adversário. O Flávio fala: tudo bem, pode pegar meu bispo. Ele abre mão. Agora, como a gente pode ver, o Bruno já tem manteve o par de bispos, que é uma peça interessante, porque né, ele afeta o campo inteiro. E enquanto o Flávio tem só um, uma leve vantagem aí pro Bruno. Eu pessoalmente gosto de jogar melhor. Eu pessoalmente gosto de jogar mais com o par de bispos. E enquanto o cavalo é melhor no começo do jogo, enquanto o jogo tá mais travado, o bispo é melhor pro meio e pro final do jogo. Eu gosto um pouquinho de lidar mais ou menos com a situação aí. Aí o Bruno avança o peão dele ali, abrindo mão das casas brancas ali, porque o peão não tem mais controle, né? Ele avançou aqui. Então, ele deixou de ter esse controle nas casas brancas, ele deveria colocar o bispo aqui pra daí recuperar esse controle. O Flávio desenvolve o cavalo e ele faz a mesma coisa no lado do rei, ele simplesmente dá o controle inteiro assim nessas casas brancas, não tem como recuperar, a não sei que tu joga um bispo aqui no meio que não faz tanto sentido, ou a dama também fica nas casas brancas, ainda assim, se tem um bispo branco ali, tu saca com a tua dama ali, tem um bispo branco adversário ali, ele tem total controle em cima da tua dama quando ele tá protegido, né? Porque ele é uma peça menor atacando uma peça maior. Então é interessante a opção do Bruno aí em entregar as casas brancas para o adversário. Em vez de colocar o bispo, como eu tinha falado anteriormente aqui, recuperar o das casas brancas e botar ele nessa diagonal principal aqui do tabuleiro, que é a maior diagonal do tabuleiro e que o bispo é mais forte, não existe bispo mais forte que nessa diagonal aqui, ele opta por atacar um cavalo que está sendo defendido já. Então, decisão interessante em parte do Bruno. O Flávio faz aproveita da casinha que recupera o que a gente tinha falado antes, né, os controles das casas brancas e bota na diagonal principal o bispo dele. Aí o Bruno ameaça a dama do Flávio, o Flávio mexe a dama dele com duas ameaças, que seria o cavalo que tá desprotegido, de novo nas casas brancas que o Bruno entregou o controle, e um cheque aqui, também nas casas brancas. É impossível defender as duas coisas, ou estou enganado. É possível sim, na verdade. Se ele voltasse com o cavalo para casa aqui, ele defendia a outra casa. Mas ele optou por voltar com o bispo. Ele, inclusive, demorou um pouquinho na decisão dele. Ele pode ver que ele tinha 9 minutos e 20, foi para 30 minutos sólidos, quer dizer,
30 segundos, ele gastou sólido 30 segundos nessa jogada. E toma o cheque e não tem como botar nenhuma peça entre os dois. Então ele é obrigado a mexer e perde já o benefício de fazer rock, que o Flávio logo em sequência faz, deixando o rei dele seguro. Agora o Flávio avança o cavalo dele avançando o bispo, recua. Agora o Flávio tenta quebrar o centro, e essa estrutura que o Bruno tem, até porque o rei adversário não tá seguro, e o dele tá. Então, tipo, é muito mais fácil ele atacar o adversário quando quebra o centro. O Bruno toma primeiro, ele toma de volta com o cavalo, toma de volta com o cavalo. Eu adoraria que o Flávio tivesse pegado com o cavalo aqui, porque ele mantém os 3 peões juntos, unidos aqui, seguros. Ó, todos os peões aqui estão em trios, né, se protegendo e sendo influenciando uns aos outros. Mas ele decide capturar com o peão, deixando ele sozinho lá, o tadinho, isolado. Não tem nenhum amiguinho peão pra jogar com ele. Mas segue o jogo. O Bruno daí ameaça a dama adversária e cria essa diagonal aqui bacana com o bispo dele. A dama e o bispo, né? O bispo pode se mexer para qualquer lugar aqui, ele vai estar protegido pela dama. O Flávio volta com a dama e deixa disponível nessa diagonal branca, na linha, assim, na diagonal, a dama e a torre dele, que são duas peças bem importantes. E aí o Bruno acha, em muito pouco tempo, ele demorou 3 segundos para achar essa tática, impressionante. E com certeza o Flávio vai perder uma das duas peças, ele opta por perder a torre, tem menos valor, aí acontece a troca. E a torre vale 5, o bispo vale 3, é bem benéfico para as pretas. O Bruno recua o bispo dele para proteger aquele peão. Mas, Lucas, esse peão aqui não tá protegendo o outro peão. Tá agora, mas a ideia do Bruno é exatamente mexer esse peão depois, então é por isso que ele precisava ter um reforço ali. Ameaça da dama adversária. Quando o Flávio faz esse movimento, ele cria uma ameaça. O Bruno tem 7 minutos e meio ali, ele demora 10 segundos e ele não vê a ameaça, que agora tá na tela aí pra vocês, que era atacar lá em C7. O Flávio converte daí. E agora uma outra ameaça seria capturar a torre adversária com cheque, ou seja, uma torre de graça. O Bruno mofendo o rei acaba protegendo uma outra torre com a outra torre. Protege uma das torres com a outra torre. O Flávio mexe o cavalo com uma ameaça bem interessante, que é essa daqui. Ele poderia agora dar cheque no rei adversário, que teria só 2 casas para escapar. Essa outra casa teria por influência do cavalo também. Se ele vai para H7, a dama captura outra dama e dá checkmate. Se ele vai para G8, a dama captura a torre com cheque, ou seja, uma torre de graça. Então, aqui essa posição tá assim, ó, dada o jogo praticamente pro Flávio. E ele opta por trocar as damas. Ele provavelmente não viu na tática. É bem interessante, bem complexa. E inclusive quando tá jogando na hora é meio difícil de enxergar. Ele agora ataca a torre adversária, que mexe, e aí o Bruno defende mexendo. O Flávio coloca a torre dele para proteger o peão dele. E o Bruno mexe a torre dele para atacar um peão que tá duplamente protegido, em vez de trazer outra torre dele pro jogo. Inclusive, foca naquela torre lá. Ela vai passar um tempo lá. O Flávio agora cria uma tentativa de ataque ali para atacar o bispo adversário. O Bruno tenta contra-atacar. Mas no final dessa troca aí, tu tem um cavalo aqui protegendo o peão, então não tem como realmente trocar todas as peças. Ele tem que recuar igual com o bispo. O Bruno oferece a troca de cavalo por bispo. Inclusive é favorável para as pretas essa troca, né? Porque as pretas estão na frente atualmente. Então, quanto menos peças tiver em campo, mais essa diferença faz sentido para quem tá ganhando. Então é mais benéfico quanto menos peças tem em campo, oprimir o adversário com a tua vantagem. De novo, o Bruno entrega as casas brancas. Eu não sei porque ele adora fazer isso. É o tema do jogo para mim, do jogo do Bruno, inclusive, é entregar as casas brancas para o adversário. O Flávio faz uso disso, ataca a torre adversária. Aí ele coloca a torre ali numa posição interessante. E agora o cheque do Flávio, bem interessante. O bispo saiu de uma posição defensiva que ele estava, agora está proativamente atacando o adversário. Uma ameaça clara aí do Flávio, seria se locomover o cavalo para cá, atacando a torre e o bispo já protegido, mas mais interessante é o ataque à torre. O Bruno faz o favor de tirar a única casa que a torre podia fugir com o bispo dele. A outra casa aqui está sendo influenciada pelo bispo, essa casa está sendo influenciada pelos peões aqui. Aí o Flávio move o cavalo atacando a torre presa.
E o Bruno tem saída a não ser trocar com o Bispo. Agora, se vai capturar com o peão, o Flávio vai estar na frente. Essa posição aqui é bem na frente para as brancas. Os peões estão avançados do outro lado do tabuleiro. Ele tem um peão a mais. Completamente ganhando. Mas eu acho que o Flávio não tinha visto quando ele fez esse movimento cavalo que prendia a torre adversária. Ele surpreendeu com o movimento do Bruno, inclusive agora, como vocês podem ver, ele tem 2 minutos e 57. Ele demora 2 segundos para fazer essa jogada. Assim que ele faz a jogada, inclusive, a gente tá no Discord vendo esse jogo, ele comenta no Discord, ele faz bah! Porque ele meio que reagiu assim, eu acho que pela diferença de tempo, 2 minutos de diferença pro Bruno, ele quer começar a jogar um pouquinho mais rápido pra também se igualar no tempo. Acabou cometendo esse erro aí. Aí ameaça a torre de novo, aí o Bruno recua, ele consegue avançar o peão. Todas as peças agora estão numa posição assim interessante, influenciando o tabuleiro. O bispo está protegendo o peão, o cavalo está defendendo o peão dele, atacando outro peão, as torres estão meio que se, né, fazendo a mesma função ali, mirando naquele peão. Seria interessante o Bruno trazer essa torre para cá, mas ele decide evoluir com o rei dele. E os dois jogadores, inclusive, concordam que as peças deles estão bem assim e vão com o rei para o centro do campo para ter mais uma peça agora influenciando o jogo. Em vez de estar protegendo o rei, eles decidiram usar ele como arma ofensiva, o que é uma coisa bem interessante fazer no final do jogo. Mas o Bruno simplesmente não liga para a torre dele, então deixa quieto. Finalmente a torre que estava lá desde o começo do jogo no movimento 44 saiu do lugar. Acho que é um novo recorde, nunca tinha visto isso acontecer. Aí o Bruno decide capturar o peão, aproveitar agora que o rei está na frente da torre. E daí ele perde qualidade, porque ele vai trocar um peão por um cavalo e ele vai trocar uma torre por um peão e um cavalo. Mas é isso. Agora o jogo é uma peça menor agora mais pro Bruno. Ele tava com vantagem, tá com vantagem de tempo também. Ele decidiu liquidificar a situação. Agora o Flávio mexe com cheque, o Bruno volta. Cheque pro Bruno. Ele coloca essa posição interessante, que daí o bispo protege o peão protege o bispo. Não tem como tirar essas peças dali. Agora mais uma troca lá. O Bruno liquidificando toda a oportunidade que ele tem. Ele oferece a troca agora de torre também. O Flávio recusa, cheque pro Bruno. Inclusive limitando o rei adversário. O rei não pode sair dali mais. Agora o Bruno decide ameaçar o peão adversário, o Flávio quer fazer a troca, eles realmente fazem a troca. Os dois agora têm peões que não têm oposição, eles podem caminhar livremente agora até virarem damas. Aí o Bruno faz de novo aquela estrutura sólida ali, bispo peão. Cheque do Flávio. Cheque do Bruno, cheque do Bruno, cheque do Bruno. Ele decide agora. Se ele repete muitos movimentos assim, acaba por empate, porque se repete muitos movimentos, se entende que não tem mais como nenhum dos jogadores avançarem na posição e eles dão empate. Aí o Bruno faz um outro movimento tal, até para poder avançar na jogada. Ele tá jogando muito rápido agora para pressionar o Flávio também. Podem ver pela diferença de tempo ali. O Bruno tinha chance agora de capturar a torre do adversário quando ele mexeu o peão em vez de trocar torres ou simplesmente tirar da linha de frente da torre adversária. Ele faz movimentos, inclusive, relativamente rápido ali, o Flávio no caso. Mas o Bruno opta por não capturar a torre, inclusive ele faz o movimento dele também bem rápido, com 5 segundos, 6 segundos ali, de ameaçar o peão adversário. E aí, alguns momentos depois, o Flávio se encontra numa situação bem intensa, assim, tá limitando o rei adversário com a torre dele, mas não tem muito que evoluir nessa posição, ele não consegue tirar o peão dele aqui dessa estrutura. Daí ele opta por fazer a troca de qualidade, que é a torre pelo bispo, e um peão. E agora uma torre inteira de vantagem para o Bruno, ele tem só que converter agora a vantagem dele. Nessa posição, inclusive, se o Flávio não tiver, se o Bruno não tivesse conseguido a dama dele, ele poderia simplesmente trocar a torre pro peão e conseguir a dama igualmente, que daí ele consegue fazer o checkmate só com as duas peças. Mas ainda assim ele consegue chegar a tempo para proteger a torre dele e daí ele converte muito bem ele capturando outro peão. Nisso daqui o Flávio desiste, porque é só ele entende pelo menos que é só uma questão de tempo para até o Bruno conseguir fazer o mate nele. Ele não vê chance de ganhar e confia que o Bruno vai conseguir finalizar esse jogo. O Bruno ganha a partida mais interessante, diria assim, em nível técnico. Assim, os dois vêm melhor ranqueado para esse confronto. E consequentemente se torna o líder aí, o principal candidato agora para ir para a Série Ouro. E isso aí.
Esse jogo, inclusive, era o segundo jogo da série. O primeiro jogo, o Bruno também ganhou, um jogo bem interessante. Inclusive, eu sempre recomendo aí nesses jogos bacana aí, vocês abrirem o chess.com e atrás das contas aí, o Bruno W. Batista ou o Flávio SB lá na conta deles e procurarem os confrontos deles. O primeiro jogo foi bem legal também, mas esse aqui foi bem interessante, eu achei. Vamos pro segundo jogo, então. O segundo jogo, esse entre eu e o Marco. Pra quem não viu aí no primeiro dia, eu ganhei. Eu perdi, na verdade, pro PH. E isso me fez, assim, focar muito mais ainda para esse jogo. Porque se eu perco qualquer um dos próximos jogos, eu tô automaticamente fora da série ouro. Então eu tinha pelo menos que. Assim que o PH fez uma certa zebra assim, em cima de mim, que eu sou melhor ranqueado que ele, eu praticamente sou obrigado a ganhar os dois próximos jogos. E aí eu me encarnei para jogar esse jogo aí, era meio que minha redenção assim no campeonato. Então eu realmente foquei bastante para jogar esse confronto. Esse que foi o primeiro jogo do confronto, a gente jogou ainda uma partida depois. O Marco ganhou no dia anterior, no primeiro dia do meu pai. Então eu meio que. Sabe como é que é, né? Assunto familiar, né? Ganhou de um Oliveira, o outro não pode deixar barato. E aí eu tinha essa história também de vingança aí pelo meu pai. Que eu, na verdade, também achei bem bacana. Achei. Foi um motivador, inclusive. Mas vamos então pro jogo. Vamos pro jogo. Marco as brancas, aí eu com as pretas. Ele começa com a mesma abertura que o jogo do meu pai. E como eu falei, eu tava bem encarnado, eu estudei bastante. Inclusive eu vi os jogos deles. E eu achava estranho. Na verdade, eu faço um comentário um pouco mais adiante. Eu ameaço o bispo dele agora. Ele toma o meu cavalo, trocando o bispo dele pelo meu cavalo. Eu tenho os dois bispos e ele tem um bispo só. Eu adoro essas posições, adoro esse tipo de jogo. No jogo contra o meu pai, ele capturou esse peão também. E eu sabia que isso é muito forçado para das brancas. Eu sabia que isso não podia sair impune. E eu fui ver, estudar um pouco como é que eu poderia punir isso. E esse é o movimento de dama perfeito, movimento perfeito para punir esse movimento das brancas. Que eu ameaço tanto o cavalo quanto o peão. Não tem como proteger os dois. E então o mais natural é proteger a peça que vale mais, o cavalo, ele recua ameaçando minha dama, eu capturo o peão dele, daí trocando peão por peão, já faço o cheque, ele é obrigado ou a proteger com a dama ou fugir com o rei, de duas formas eu tô tranquilo com o resultado. Aí a gente troca damas, ele perde o direito de fazer rock dele, e eu começo um processo de desenvolver minhas peças, ao mesmo tempo que eu tô desenvolvendo minhas peças, eu quero estar o mais seguro possível, porque o rei dele já não tá mais seguro, e eu tô com vantagem já no jogo aí, em que eu procurando converter. Ele desenvolve a torre dele pra fazer o rock meio que manual, assim, não é bem como seria, mas funciona. Ele bota o rei dele atrás dos peões e a torre tá avançada já. E, se ele mexer o rei ali pra fazer o rock, ele tá ameaçando meu rei, então eu tenho que botar alguma coisa na frente disso. Boto o meu bispo. Ele continua ali, eu desenvolvo meu bispo até pra desenvolver um pouco as minhas peças e também liberar espaço pra poder fazer meu próprio rock e deixar meu rei seguro. Ele começa a fechar essa diagonal do meu bispo para ele não ter tanta influência, assim, em vez de estar na diagonal principal influenciando o tabuleiro inteiro, ele acaba colocando uma frente de peões para limitar um pouco o meu bispo. Agora eu tenho meu rock disponível, ele já fez o rock manual dele, ele continua fazendo a parede de peões dele. No jogo do meu pai, ele fez uma estrutura de peões para esse lado, o que eu acho que é mais interessante para esse jogo, mas não entendo por que ele começou a fazer para esse lado aqui. Esse bispo não tem futuro nenhum quase, a não ser que tu consiga movimentar esse peão aqui. O que se eu mover meu cavalo aqui, meu bispo que vira influente nessa diagonal, e tu nunca pode mexer o peão aqui porque nada protege esse bispo. O que é exatamente que eu faço? Eu liberei meu bispo, desenvolvi meu cavalo ao mesmo tempo. E como eu falei, eu gosto bastante do par de bispos e eu não gostaria de perder eles. E eu, inclusive, vendo agora o replay, eu tenho certeza que ele devia ter voltado com o bispo. Mas eu optei por não fazer isso. Como ele já tá aqui duplo no meu bispo, eu decidi proteger com mais uma peça, que eu tinha anteriormente só o peão, agora eu tenho com a minha torre também. Ele faz esse movimento pra cortar um quadrado do meu bispo, provavelmente, alguma coisa nesse gênero. E agora eu tenho todas as peças desenvolvidas, enquanto ele tem duas ainda subdesenvolvidas. As peças que eu tenho desenvolvidas, inclusive, são bem mais influentes que as dele. Eu não sei se cavalo por cavalo aqui tá igual, mas o meu bispo é bem melhor que o dele. Esse meu bispo aqui é bem melhor que esse cavalo dele. Minhas torres estão no centro já, aqui cortando uma por uma aqui. A minha torre é bem mais influente que a dele. A minha posição tá no geral bem melhor que a dele. A não ser por esses dois peões aqui na frente do outro, no geral eu tô super bem. Ele começa o movimento aí pra depois mexer o peão e tirar meu cavalo de lá.
Eu faço já isso antes, ameaço o peão dele estar desprotegido. Ele avança com a torre dele para proteger o peão. E sabendo disso, eu tento remover o defensor dele. Uau, o que é esse monte de flecha? Então, o meu bispo e meu cavalo atacam esse peão dele. Eu tomaria esse bispo aqui com um cheque. E ao mesmo tempo a minha torre ameaça a torre dele nessa fileira aqui. Ele troca antes com cheque. Para garantir a troca, eu sou obrigado a responder. E nisso ele também defende. O peão dele estava sob ameaça aqui. Nisso ele perdeu o defensor que estava naquele peão. Eu recupero o peão dele. Eu capturei o peão dele. E esse bispo está sob ameaça. Se ele vai aqui para baixo, ele perde o bispo. Ou se ele deixa o bispo aqui, ele perde das duas formas sem poder capturar de volta. Seria um bispo de graça. E aqui o bispo fica numa posição bem ruim. Aqui ele não tem muito futuro. Eu tenho que entregar um peão aqui para meus peões para fazer esse bispo entrar no jogo. É uma posição péssima. Ele opta por jogar o bispo para lá, que é provavelmente a melhor jogada se não quer perder o bispo. Mas quando eu fiz a jogada do cavalo, eu tinha uma outra ameaça também, que era inclusive maior, que é a jogada de mate. Eu corto a fileira aqui com a torre ocupa esse espaço, o cavalo ocupa lá e meu cavalo protege a minha torre também. E nisso foi o fim do jogo, meu e do Marco. Primeira partida, eu ganho a segunda também, de uma forma muito rápida. Esse jogo demorou 20 lances, a segunda partida demorou 10 lances. Pra quem tá curioso aí sobre o meu massacre, que eu falei, inclusive, confira lá no vídeo do draft, inclusive, eu falei que eu ia destruir ele. Quando eu falo isso, na verdade, eu também achava que o Marco ia, pelo espírito competitivo dele, ia se dedicar mais para o nosso confronto. A gente tem uma certa competitividade, eu e ele. Mas talvez ele consiga classificar pra Série Ouro ainda aí. Ele consegue? Ele teria ganhado o PH. Não, é bem. Ele não, acho que ele não tem mais chance de ir pra Série Ouro. Mas vamos ver então na Série Prata aí se ele consegue ganhar por lá ou o que ele consegue fazer. Não, sim, ele consegue passar pra Série Ouro. Ele ganha o primeiro jogo, ele pode ganhar o último, ele pode ir pra Série Ouro ainda. E vamos ver se ele consegue fazer isso, a gente se enfrenta lá de novo. Inclusive ele já mandou mensagem que se ele tivesse focado mais na partida ou no campeonato em si. Ele falou que estava vendo um jogo de basquete, eu não acredito nisso. Ele falou que ele teria me ganho, eu convidei ele pra jogar de novo. Ele, não, não, deixa eu ir pra outra hora. Então fica aí a história dos bastidores pra vocês. Vamos pro terceiro jogo. Então, gurizada, esse jogo aqui foi entre Paulo Berlese, Senhor Meu Pai, contra o PH. PH que ganhou a primeira partida dele contra mim ontem. E o Paulo Berlese perdeu para o Marco. Então o PH era favorito para esse confronto. Inclusive, este jogo foi o segundo jogo da série. Não vou dar para vocês quem ganhou o primeiro. Mas esse jogo foi mais interessante com certeza. Talvez a série tenha ido até 3 jogos aí, na verdade, né? Vou deixar isso no ar, vou falar no final do vídeo. Vamos direto pro jogo aí. Primeiro começa com o peão do rei ali, coisa bem padrão, desenvolvimento. Inclusive a mesma abertura do Marco contra mim. E em vez de capturar o peão, ele faz o rock deixando o rei dele seguro, porque daí não tem nenhuma tática que possa prejudicar ele. Ele opta por defender o peão dele com a torre, já deixando nessa linha aí, né? Que na mesma linha do rei adversário, que sempre é um perigo pro rei adversário, ele deveria tirar ele de lá o mais rápido possível. Meu pai começa a desenvolver daí as peças dele pra abrir espaço ali pra fazer o rock, ao mesmo tempo que ataca o peão adversário, bem interessante o movimento. O PH opta por proteger o peão dele, mais uma vez. Ainda ele não pode fazer, na verdade, a captura de peão aqui, eu creio porque a dama ainda seria um fator aqui para atacar tanto o cavalo quanto o peão. E eu não sei bem o desenvolvimento da jogada nessa posição, mas eu sei que no Marco claramente funcionou. E talvez tenha que botar um motorista para ver mais tarde. Aí ele desenvolve o bispo, ele agora disponibiliza para poder fazer o rock. Aí o PH captura o peão adversário agora sim, com duas peças atacando o peão preto aqui, com certeza agora é seguro capturar. Em vez de recapturar necessariamente o peão, ele protege o peão dele, ainda assim só com uma peça, né? Não é o suficiente para defender um ataque duplo. O PH reconhece isso e captura. Rock para deixar o rei dele seguro, que na verdade, né? O rei dele estava indo naquela linha com a torre. Se ele tira o cavalo, por exemplo, para qualquer lugar aqui, ele, por exemplo, para cá, ele tem o cheque. Deixa eu fazer a seta. Ele tem o cheque com a torre.
O rei dele tem que se mexer, ele tem que botar uma peça na frente. Podia ser esse bispo aqui, podia ser até a dama. Porque. E ainda assim, depois ele mexeu o cavalo pra ele capturar a dama. Então, tipo, as peças têm que sair desse cenário o mais rápido possível, porque não é nem um pouco benéfico pra eles. O rei tá ali. Aí, sabiamente, o meu grandíssimo pai tira o rei da frente. O pegar a volta. O Paulo recaptura o peão. Agora, depois de toda essa firula aqui de começo do jogo, um bem intenso começo do jogo, o PH toma um peão à frente. Desenvolve lá, ameaça o peão do Paulo. Agora uma série de desenvolvimento de peças. Fica uma tensão ali entre os peões. O PH opta por manter a tensão dos peões. E eu não sei se é benéfico para algum dos dois capturar realmente. Eu acho que talvez seja interessante para as pretas. Na verdade, não. Acho que é interessante talvez para as brancas capturar. Mas vou pegar opta por não, talvez ele saiba alguma coisa que eu não sei. Agora a gente pode reconhecer que as peças do PH estão super bem desenvolvidas. O cavalo está defendendo essa torre. O bispo está protegendo o peão, o cavalo está protegendo o peão, a dama está protegendo o peão e protegendo a torre. E a torre está protegendo o bispo. Todas elas bem juntas e coordenadas, enquanto as peças pretas, por exemplo, tem tipo as torres se defendendo aqui. O cavalo protegendo a torre e basicamente. A torre protegendo o cavalo aqui, mas tipo, é basicamente tipo, bem superficial. Essas peças são desconexas aqui no meio do tabuleiro. E, e realmente essas peças não estão articuladas para atacar, por exemplo, o lado do rei, ou atacar pro lado da rainha aqui. Então, as peças pretas não são tão efetivas quanto as peças brancas no geral. Aí ele dá aquele arzinho pro rei, aquela coisa de tipo, não ter ter espiões sufocando o rei aqui na frente, e também tira uma casa do bispo. Agora, finalmente, acaba de os espiões com a captura por parte do PH pra cima do Paulo. Liquida ali umas peças. Com essa ameaça agora de peão que o PH faz, na hora assim, que eu tava vendo o jogo, eu achei que era interessante fazer essa manobra de bispo aqui pra esse lado e pressionar já o cavalo que tem uma proteção. E botar um bispo aqui numa diagonal muito bacana. Bem interessante aí para as pretas, eu achei. Não sei se realmente funciona, não botei isso pra botar não botei no computador para ver se realmente é interessante para as pretas, mas foi intuitivamente que eu vi assim no tabuleiro. O Paulo ali demora 1 minuto para ver esse movimento de voltar com o bispo. Talvez ele quisesse ver uma jogada maior, assim, acabou demorando um pouco mais. Mas ele tá 2 minutos na frente do PH, então sucesso. Tá valendo a pena. Pegar daí, bota mais um protetor para aquele peão, já tinha dois, mas né, esse aqui podia cair a qualquer momento. Então ele preferiu não, não correr nenhum risco. Agora o meu pai demora mais 30 e poucos segundos ali para ameaçar esse cavalo, já aos poucos, né? Diminuindo a diferença de tempo. O PH quase demora uns 20 segundos aí para achar o garfo, ameaçando tanto a dama quanto o bispo. O Paulo opta por desviar com a dama, o PH opta pela troca. Agora só a das peças menores, não tem nenhum bispo em campo, não tem nenhum bispo vivo, só no cemitério lá, e cavalo só no campo. Uma ameaça ali para das pretas, né? Com a dama naquele momento quando botou pro lado. O PH reconhece isso, defende a torre dele. Agora, Paulo demora mais de 1 minuto para botar a dama só pro lado, que eu não vejo nenhuma função nessa jogada. Agora eles vão começando a ser tá equivalente ali no tempo. A dama ataca aquele peão lá, ao mesmo tempo que ela é o defensor dessa torre. O cavalo também faz isso, na verdade, mas existem talvez táticas ali que podem ser prejudiciais para as brancas. Agora meu pai demora mais 50 segundos para fazer essa jogada de peão. O PH troca as torres antes, para não deixar a torre ali talvez exposta, antes de capturar aquele peão, que estava desprotegido, e já ameaça a torre adversária. Mesmo protegida pelo cavalo ali, tem algumas táticas que podem ser interessantes para as brancas. E nessa jogada, faltam 44 segundos pro PH acabar o tempo dele, 47 pro Paulo, mas ele gastou 50 minutos, desculpa, 47 segundos para não achar uma solução positiva para as pretas e acabou o tempo dele. Essa era o segundo jogo da série, o PH tinha ganho o primeiro jogo. Então tá, o PH ganhou 2-0 e solidificou como líder tanto do campeonato como do grupo A. Ele é o único jogador até agora ganhando 2 partidas e que também falta ainda alguns jogadores do grupo B jogar a sua segunda partida aí, como o Bruno, que é atualmente o líder.
Mas até agora eu pego a grande surpresa do campeonato, porque ele não era o franco favorito para estar na liderança do primeiro grupo, jogando um xadrez muito sólido, tanto no primeiro dia quanto no segundo. E então tá, gurizada. Era isso pelo dia de hoje. Próximo fim de semana aí que vai ter campeonato vai ser lá dia 26, 27. Queria que seja o sábado e domingo ali, mas vai ser perto daquelas datas. Entre no nosso Discord lá para ver informações, falem com a gente no inbox do Instagram, do comentários aí do YouTube. E vamos lá, esse xadrez está muito bacana de ver, o campeonato segue bombando. E então tá, não esqueça de deixar o like aí e se inscrever. Aquele abraço, valeu!